No vídeo de hoje, qual é a origem da doutrina da Trindade? Qual que é a origem? Será que os pais da igreja tiveram essa engenhosa ideia de criar essa doutrina chamada Trindade? Conforme algumas pessoas vêm falando nas plataformas internet adentro e internet afora também, nas ruas, nos guetos, nas escolas, nas universidades, nas fábricas. Será que foi Tertuliano o mentor intelectual da origem da Santíssima Trindade, dessa doutrina? Claro que não. Desde o começo, os cristãos já tinham a consciência que Jesus era Deus, junto com o Pai, e que não eram deuses. E que também nós tivemos o próprio Espírito Santo em Romanos no capítulo 8, quando Paulo faz uma série de especificações a respeito do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, e ainda fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o que nós temos, mais uma vez, é um problema, aliás, 2 ou 3 ou 4 problemas. O primeiro de ordem semântica. Semântica quer dizer significado, entendimento de textos, o que a gente sempre vem aqui falando. Semântica a gente aborda dentro de uma ciência chamada semiótica. As pessoas falam, mas não sabem o significado das palavras. E por ter pouca leitura, tem um alcance da complexidade e as resoluções desses problemas. Aí vai ouvir, por exemplo, esses caras que estão aí na internet, que é totalmente anti-Jesus, anticristão. É óbvio que vai pegar todas as doutrinas complexas e dizer, olha, isso aí é uma mentira. A doutrina da Trindade não existe na Bíblia, a palavra Trindade não existe, conforme eu já disse no vídeo anterior. Mas vamos lá. Os cristãos tinham a ideia que o Pai era Deus, sabia que o Espírito Santo também era Deus. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, quando nós temos ali o episódio de Ananias e Safira, Pedro diz, por que Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo? Portanto, tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, primeiro mentiu ao Espírito Santo, e agora está dizendo que mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Se você pega, por exemplo, as características do Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é apenas uma onda qualquer, onda sonora, uma energia, nada disso. Ele é Deus, é dotado de vontade e de consciência. Inclusive, ele se entristece. É Paulo que diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Lá em Hebreus também diz, para não resistir ao Espírito Santo. Nós temos então a resistência ao Espírito Santo, como os nossos pais resistiram no deserto, está chamando ele daquele Deus do Antigo Testamento. Está dizendo que a gente pode entristecê-lo. A Bíblia diz que a gente pode blasfemar contra ele. Inclusive confere que não podemos ser perdoados nem nesse século, nem no vindouro. O Espírito Santo tem faculdades intelectuais. Ele pensa, ele fala e tem vontades próprias. Lá em Atos dos Apóstolos, ele, no capítulo 8, disse para Felipe, achega-te até aquele carro. Em Atos, no capítulo 13, apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Então o Espírito Santo fala, é uma pessoa. Mas quando a gente fala que é uma pessoa, não é uma pessoa de carne e osso. É uma pessoa no sentido de ter faculdades intelectuais, vontades e emoções. Ele fica triste, ele se alegra, ele intercede, ele é o advogado, ele é o paracleto, o consolador. Ele é Deus. Então nós temos o Pai que é Deus, o Filho que é Deus, o Espírito Santo que é Deus. Mas Deus aqui é a natureza. E essas três pessoas distintas, com ofícios distintos, participam dessa mesma natureza.